Olá, você está ouvindo Espiadinha, podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Tivemos algumas discussõezinhas, algumas intriguinhas, tivemos muita falação mal um do outro. Então se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Tá perto, tá chegando perto deste final e a gente vai estar cobrindo todos os detalhes. Então, para você não perder nada, se inscreva, siga a gente se você está nos ouvindo também em plataformas de áudio. E bom, agora sim, vamos começar falando sobre... Durante a madrugada, a Sayori, ela viu a Keitin, a Duda e o Mesquita ali conversando juntos. Aí ela começou a falar que eles eram um trisal. Aí a Keitin, né, para ironizar essa resposta aí da Sayori, que a Sayori ela nem foi citada na conversa, ela só se meteu ali. Daí a Kate respondeu: adoro homenagem, é uma delícia, deveria experimentar. Isso daí ficou na cabecinha de Sayori, tá? Isso daí ficou na cabecinha de Sayori porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ainda mais, né, continua ainda essa intriguinha ainda, né, de Duda, Kate e Mesquita contra Sayori e Dudu. Aí a Duda, ela começou a debochar da Sayori. Falou assim, eu não falo palavrão, eu não sou mal-humorada, não sou a mal amada e tem que jogar as flores dos outros embora, porque meu namoradinho não me dá nada, sou mal amada. E a Sayori continuou ali repetindo, né? Olha o trisal, vocês são um trisal. E aqui falou assim, bora, delícia, dois na frente e um atrás. E daí a Sayori foi lá perto ali da Kate, ali, e ainda continuou ali, querendo, né, debochar ali delas, ali, falando assim, esqueceu que sua amiga foi embora e já tá comemorando, né, Kate? E a Kate falou assim, aqui você não entra, aqui você não entra. E a Sayori falando, eu entro, bebê. E em tu, entra dois na frente e um atrás. Ela guardou isso, segurou, e depois ela foi até falar pro Dudu sobre isso. Mas, seguindo ainda essa discussãozinha ali, a Sayori continuou falando assim, deve ser difícil fingir que tá triste por causa da amiga, mas não deu nem 24 horas. Carol Lecker, o teatro nem durou 24 horas. Se liga, Carol Lecker, né? Falando da amizade da Kate, falando como se a Kate ela tem que ficar triste ali o tempo inteiro ali, porque a Carol ela saiu do jogo. E aqui a gente falou assim, aqui você não entra, tenta outro enredo, que escola de samba não vai pegar. Aí lembra que a Sayori, né, ficou falando, né, de trisal, de homenagem, então... A Sayori, ela foi perguntar pro Dudu se ele gostaria, se ele gosta de homenagem. Aí a Sayori perguntou assim, você gosta dessas baixarias? O Dudu falou assim, eu não, morro de ciúme, se eu fizer uma coisa a três, Deus que me perdoe, a três dá ciúme, uma coisa doentia, não convém não. E ainda mais, né, durante a madrugada, o pessoal foi chamado ali para se despedir do reinado do chapéu do fazendeiro. Foi ali todo mundo ali reunido ali embaixo ali. Daí tinha chapéu de todas as edições ali. Tinha chapéu do fazendeiro de todas as edições ali da fazenda ali. E daí aposentou o chapéu da fazenda 17. E nessa dinâmicazinha eles também deveriam falar sobre o reinado do fazendeiro, como é que foi ali o jogo ali para eles. Daí a Sayori diz o seguinte, essa temporada teve o recorde do Dudu que marcou bastante. Ser fazendeiro por 4 vezes é difícil. Ganhar a prova é muito difícil. Acho que tem mérito muito grande. Queria parabenizar o Dudu por ter batido esse recorde. Quero relembrar que quando eu ganhei fazendeiro, na primeira vez, foi uma emoção grande. Lembro que não consegui dormir, virei a noite na casinha da árvore comemorando. Foi um desafio grande. Por quê? Logo em seguida tive a tristeza da Rai se recusar a fazer o trato. Querendo ou não, isso mexeu muito comigo. Ela deve ter mexido, Sayori. Nossa, deve ter mexido demais. E a Sayori continuou, né? Quero relembrar, quando a Raya delegou eu e o Dudu no trato da vaca e do búfalo, fico até emocionado porque a gente se aproximou muito e criamos uma relação muito linda. Aí o próximo foi o Dudu. O Dudu ele falou assim, fico grato de ter marcado história com esse título de fazendeiro. O principal é que a Sayori falou, ser fazendeiro nesse programa marca muito. Você tem diferentes situações com o chapéu, pessoas que vão se aproximar por interesse, que vão comemorar apenas por interesse, é a imunidade, é a irresponsabilidade, quando o encarregado não faz e você tem que assumir o BO e fazer. Vi que pessoas distantes ficam mais próximas, a questão do trato é um prazer, porque a gente sabe que isso também é um programa, então artisticamente modelar o trato com as pessoas que seriam legais em determinados momentos, em determinados tratos é legal. Fora os tratos, as indicações, tive o prazer de fazer 4 indicações que deixaram o programa. O Fernando, que foi eliminado. Hoje tive a surpresa com a eliminação do Toninho, fico feliz. Próximo foi o Fabiano falou assim, quando eu recebi o convite, foi uma surpresa, né? Eu não ganhei o fazendeiro,
Não ganha o fazendeiro, mas o chapéu pesa. Cria indisposição, cria embate indiretamente, porque se aproximar, até por ser interesse, respeito todos os fazendeiros que tiveram aqui. Às vezes as pessoas delegam o trato no ranço e as pessoas não entendem que o trato não é uma punição, é uma forma da gente sair da bolha da casa, fazer uma higiene mental, recuperar o mental da gente fazendo um trato. E muitas indisposições e brigas no meio do trato. Eu vou sair um ser humano melhor daqui, com pequenos detalhes que o programa me pregou. Seguindo, a próxima pessoa foi o Valério. Ele falou assim: para mim foi muito desafiador estar aqui, porque tentei desviar o máximo do que eu pude. O desafio maior foi ter aceitado o convite por conta da minha mãe, de 96 anos. Foi especial eu ter me tornado fazendeiro, ter ganhado uma prova com o Mesquita, que é super fitness, e com o Toninho, que era super alto astral. A responsabilidade de estar no comando de todos, e a cada momento que você é chamado no closet, o coração bate mais forte. Estou surpreso com a minha resistência emocional de ter trabalhado a tolerância. Lá fora minha paciência é muito menor. Todo mundo exerceu isso de um jeito diferente. A próxima foi a Duda. Daí a Duda ela resolveu ali dar uma alfinetadinha no Dudu e na Sayori. Porque ela falou o seguinte: se tem uma coisa que eu aprendi aqui, é que eu odeio hipocrisia. Vendo esse tanto de chapéu, me dá tanto orgulho de fazer parte dessa trajetória da Fazenda. Eu nunca me imaginava estar num reality show, ainda mais sendo tão nova, com 19 anos. Talvez eu seja uma das mais novas que entrou na Fazenda. Por que eu falo que odeio hipocrisia? De certa forma, agradeço por não ter pegado esse chapéu, porque mudou a cabeça de várias pessoas que gostam de humilhar as outras. Quando recebi a proposta daqui, eu pensei em recusar, eu tinha muito medo de ser nova. Aqui é a dinâmica da escola rural, estou levando isso aqui como uma escola da minha vida, né? Deu aquela alfinetadinha, né? Ali, falando assim, que eu odeio hipocrisia, que quando o pessoal pega o chapéu, o pessoal muda, né? Isso daí, né, entra muito ali de acordo ali com a Sayori e com o Dudu. Principalmente com o Dudu, porque o Dudu, quando ele pegava o chapéu, ele se rebelava contra o próprio grupo. Então, né, ela tá citando sobre isso. Aí a Duda ainda continuou alfinetando, falou assim: não concordo com quem coloca os tratos como castigo. Muita gente falou que não faz, mas faz. Por isso eu falei que odeio hipocrisia. E assim, de certo modo, né, quando o Dudu ele era fazendeiro, ele colocava o pessoal na maldade ali nos tratos. Colocava pessoas que se odiavam ali nos tratos ali para começar a tretar. Igual que ele fez com o Rai, Carol, né? Ele usou o trato ali de uma forma para prejudicar o pessoal, para ter mais embate, para ter mais treta. E não para o pessoal fazer o trato, e sim como um castigo, uma forma punitiva ali que o Dudu fez. Então, a Duda ela tá certa nesse argumento. Aí o Mesquita, né, também fez o discurso também contra os fazendeiros também que utilizam o trato ali de maneira ali de castigo. Falou o seguinte: muitas pessoas usaram o chapéu do fazendeiro para prejudicar outras pessoas, dando a entender que aquele animal iria estressar as pessoas, mas sempre foi oposto. Muitas pessoas que chegaram com esse preconceito com os bichos de ter nojo e receio, hoje vêm aqui que não é bem assim. Não acho que seja necessário estar aqui e ter o chapéu do fazendeiro. Na verdade, acho sacanagem com o Brasil estar aqui só por mérito de ser fazendeiro. É muito glorificante, ao meu ver, ter voltado de 3 roças seguidas e saber que o Brasil me quer aqui. E continuou falando assim: as pessoas usam isso para te atingir, te apontar, falando que não faz o serviço mal, que faz o serviço mal feito. Eu sou um cara que tem princípios e não aceito desperdício. Aí a Sayori se intrometeu e falou assim: deixou matar a horta, deixou ali a horta morrer. Ah, Sayori, ninguém tá falando com você, não. De verdade, assim, ninguém interrompeu ninguém nessa dinâmica, mas vem a Sayori, que não sabe ali respeitar ali o pessoal, e daí corta, daí, né, corta ali o Mesquita, corta qualquer um ali que tá falando. E a Duda, daí, depois foi falar o seguinte: tem gente que faz personagem nitidamente, o Mesquita ele continuou. Tem gente que vem falar que isso é diferente da realidade. Eu não acho. Acho que isso é uma das representações da realidade da gente lá fora. E temos representações diferentes. A próxima pessoa a falar foi a Kate. E ela falou o seguinte: tudo que fiz na minha vida foi pensando em estar aqui. Eu olho esses chapéus e vejo a minha vida. Penso muito na minha família, porque vim para cá com o intuito de vencer esse programa e mudar a realidade da minha vida e dos meus irmãos. Estive com muitos fazendeiros aqui. Trabalhei muito bem. Tive a oportunidade de fazer todos os tratos muito bem. Não me arrependo de nenhum posicionamento ou opinião que tenha dado, e fico honrado em estar no top 7. Depois disso, começou uma discussãozinha ali de Duda com Sayori e Dudu. Porque a Duda ela falou o seguinte: de 3 meses do programa, fiquei um mês inteiro no trato da vaca e dos búfalos, o mais pesado do programa.
consegui fazer muito bem e fiquei muito feliz com a minha evolução. Depois dessa frase, o Dudu ele disse que as duplas que ele colocou ali no trato ali juntas, né, para fazer a vaca e o búfalo, ficaram mais próximas. Aí a Duda respondeu, falou assim: "Mentira, gente. Minha amizade com a Sayori acabou, principalmente por causa da vaca e do búfalo." Aí o Dudu falou assim: "Algumas pessoas quando pegam o chapéu ficam soberbas." E a Duda daí cortou ele e falou assim: tipo você, Sayori, Matheus, Wallace, Rai. E também tinha uma faixazinha também, né? Tinha ali uma coisa escrita ali, também ali de perguntas ali, né? Para eles responderem também, para eles conversarem ali sobre si ali e também para falarem sobre edição. O Dudu ele resolveu que o programa ia ser dele. O Dudu ele achou que o programa ia ser dele, pegou a fichazinha ali que era para fazendeira ler e daí começou a ler ali, conversar ali com os outros ali. Parecia que ele queria o próprio programa. Parecia que ele tava achando ali que ele que virou. Parecia que o Dudu, ele era o apresentador ali da Fazenda. Só que, né, ele não é. Aí o Valério começou a debochar, ele falou assim: olha o sonho dele, de ter um programa de novo. Aí depois, né, o Dudu e a Sayori ali brincaram ali, olharam pra câmera, fazendo. O Dudu fez um 4 com a mão e a Sayori fez um 2 ali, né? Mostrando ali o quanto que eles ganharam de fazendeiro. Depois acabou essa dinâmica. Quando acabou essa dinâmica, o pessoal volta lá pra sede e o Valério ele começa a falar sobre a Sayori. Ele falou assim: onde que ela, a Sayori, se formou? Parece que é uma adolescente mandada por ele, pelo Dudu, né? Repete tudo o que fala. Aí a Duda complementou: super matura em diversas coisas. E o Valério continuou dizendo que o Dudu ele tem que ir pra roça, ele tem que passar ali pela varanda da Dri. E o Valério seguiu falando o seguinte: ele tem que passar pela peneira do povo, principalmente quem assistiu acompanhou a falsidade, psicopatia, bipolaridade. E assim, ele vai passar, né, de certo modo, porque a última roça, né, que elimina dois, ele vai estar nessa roça, independente de ganhar a prova ou não. Todo mundo passa por esta roça. Então, ele vai estar em uma roça, pelo menos uma. Pelo menos uma o Dudu é garantido, tá? Mas aí vamos seguir, porque a gente teve a delegação dos tratos e, né, como acabou o fazendeiro, o pessoal foi lá remanejar os tratos, né? Colocar lá quem vai fazer cada trato. Aí os peões ali foram lá, né? Mostrando, né? Acabaram trocando algumas plaquinhas ali que a Sori colocou ali, para depois da eliminação do Toninho, né? E daí ficou o seguinte: o Dudu ele falou assim: ah, Fabiano, por recomendação médica, não vai poder fazer o trato. Era designar para as ovelhas. Aves é por conta que o Toninho, que saiu ontem, fazia as aves, agora vai ser substituído pela Sayori. E a Duda, que estava ali também ajudando ali a remanejar as coisas, falou assim: ovelha Dudu, cavalo Valério. E é isso. Foi isso que todo mundo da casa decidiu. A maioria decide. Então, se ela não quiser fazer, né, a Sayori, se ela não quiser fazer, espero que a produção dê uma punição individual. Até porque não tem mais baia para ajudar. E não tem mais fazendeiro. Cada um tem que fazer o trato. Todos da casa concordaram. Tem gente fazendo dois tratos, porque a princesa não pode fazer. Ela não é rainha dos tratos, ela não era bruta. Só que a Sayori, ela não gostou. Ela não gostou de fazer trato, gente. Ela não gostou dessa ideia. Ali falou que, né, começou a reclamar ali pro Dudu ali. E ainda falou que o Dudu, ele tá sendo... Ó, gente, ela falou, a Sayori falou que o Dudu tá sendo mandado pela Duda. Aonde isso, gente? Aonde isso? Já a Sayori não quer fazer trato. A mulher ali que gosta de ficar se exibindo ali, falando assim: não, é que eu faço trato, eu sou bruta, daí mostra o bração, daí, né? Não faz o trato. Não faz o trato. É impressionante isso. É impressionante isso. Mas a coisa mais engraçada é que a gente vem batendo na tecla já faz tempo já de Dudu e Sayori fazer o trato juntos, né? E quando eles fazem juntos o trato, eles começam a reclamar que a Duda e o Mesquita também fazem um trato juntos, certo? Certo. Só que aí que tá, a Sayori, ela começou a reclamar pro Dudu para fazer o trato junto, né, o trato das aves, junto com ela. Que ela vai fazer o trato das aves, então ela queria que o Dudu ficasse lá ajudando ela. Só que o Dudu, ele tem que fazer o trato das ovelhas, junto com o Mesquita, tem que fazer o trato ali junto com o Mesquita. Então, assim, ficou. E daí, né? Aí que tá. Ela pode fazer o trato sozinha. A Sayori, ela pode fazer esse trato sozinha das aves, mas ela não quer fazer. Ela quer ficar de casalzinho. Mas quando é o Mesquita e a Duda, gente, aí não pode. Aí é um absurdo. Aí eles ficam ali juntinhos, isso e aquilo, né? Fica reclamando o tempo todo. E a Sayori continua reclamando ali.
E daí, né, o Mesquita ali que tá cansado também ali do Dudu ele não fazer o trato ali, né, que o Dudu ele não tava ali para fazer o trato da ovelha, o Mesquita tava ali falando o seguinte, mas você tem que fazer o trato, sério, você tem que fazer o trato lá das aves, o Dudu tem que fazer o trato ali da ovelha. E daí ela falou assim, eu faço a hora que eu quiser, estou fazendo. Elas estão comendo, né, porque ela tá lá na vaca lá. Aí o Mesquita falou assim, então tá bom. Então, Dudu, eu não vou te ajudar não. Aí você se vira aí. Se vira com as aves, já que não tem um bom senso aqui. Aí a Sayori, gente, ela pediu ajuda do Dudu para fazer as mini cabras, que é o trato mais fácil ali da fazenda. É o trato mais tranquilo ali de se fazer. Mas tá pedindo ajuda ali pro Dudu, né, pro Dudu ali fazer o trato junto com ela. Mas quando é os outros de casal fazer trato junto, aí não pode, né, Sayori? Aí é muita incoerência, né, da Sayori. Mas a coisa mais engraçada é que o Dudu ele tava junto, né? Ali com a Duda, com o Valério ali, delegando, né, os tratos ali, remanejando ali quem vai fazer cada trato. E aí, o Dudu ele começou a falar que o pessoal tá soberbo e autoritário, mesmo sem ter ganhado o chapéu do fazendeiro. E a Sayori começou a falar assim: isso daí é inveja deles aí que eles não ganharam o fazendeiro. Eles têm inveja porque eu que escolhi as coisas. Daí o Dudu ele disse o seguinte: esse povo tá soberbo. Ela, a Duda, virou uma nova Rai e ela tá na bota, no mesmo estilo, soberbo. Agora concluiu o que a Carol falava, que era um playboy, porque ficava dando ordem. A horta ele não fez do jeito que tem que fazer. Agora fica dando ordem ali. Faz isso, faz aquilo. Você as aves, tá se sentindo a fazendeira e o fazendeiro, sem ter ganhado o chapéu. E a prova? Isso é uma frustração de não ter ganhado o chapéu. Mas Dudu tava junto. Tava junto ali, falando ali pra colocar a Sayori ali pra fazer os tratos ali também. Tava junto, homem. Mas o pessoal que é autoritário, o pessoal ali que manda nas coisas, né? Gente, de verdade mesmo. Quem cai nesse papo aí do Dudu é impressionante, tá? É impressionante. Porque o Dudu ele vai lá, né? Fala, faz um monte de coisa ali por trás, ali, daí lá na frente fala assim: não, a culpa é desse povo, a culpa é desse pessoal. Sendo que não é assim. Sendo que não é. Enquanto o Mesquita ele tava fazendo o trato dele, a Sayori e o Dudu ficaram lá conversando, lá embaixo da árvore, ali conversando. Daí o Mesquita passou e falou assim: quando vocês ficarem aí, vai conversando lá. Aí já vai agilizando, né? Vai lá no trato lá, vai conversando lá, que vai já ajudando já o trato. E daí a Sayori falou assim: eu não tô entendendo. Por que você manda, querido? Eu sempre fiz isso. E daí o Mesquita falou que estava só sugerindo e a Sayori continuou: o trato eu faço na hora que eu quiser. Então não sugira que não foi pedido a sua opinião. Aí o Dudu, ele tentou ali colocar os panos quentes. Ele falou assim: você, né, o Mesquita e a Sayori tem que parar de serem muito autoritários, vocês têm que ser menos autoritários. E a Sayori, ela disse para o Mesquita que ele está soberbo com inveja dela ter ganhado o chapéu do fazendeiro. Gente, que inveja, hein? Que inveja, hein, Sayori? Meu Deus, nossa, deve ser muita inveja. Deve ser muita inveja ter um fazendeiro onde você não tem. Você delegou as funções dos animais por um dia, você não tem indicação do fazendeiro e você não está imune. Deve ser muito bom, né? Deve ser uma inveja que o Mesquita deve estar sentindo, né? Esse poder aí, né, do chapéu dela, que é impressionante. E o Dudu e a Sayori continuaram ali descendo a lenha na Duda. Continuou falando assim, não, né, porque ela voltou de uma roça, que ela manda nisso, ou é a dona da fazenda. Aí a Sayori disse o seguinte, e você viu ela falando com o Valério? Ô Valério, você limpou a serragem, queria ensinar o Valério. Ele já foi fazendeiro, meu filho. Aí ela que não faz direito. Daí começou a imitar a Duda, daí falou assim, Valério, a serragem, Valério, Mesquita. E o Dudu seguiu ali, falando mal da Duda, disse que a Duda é a raia em crescimento. E por isso que ela acaba seguindo as ordens ali, né? O Valério acaba seguindo as ordens dela, porque ela é uma nova Rai. Também teve um momento que o Dudu ele tá ali, né, fazendo câmera trato. Daí a Duda viu que ele tava parado ali, só filmando só o Valério só fazer o trato. Ela foi lá, falou assim: Ó, Dudu, daí pegou ali o celular, né? Pegou ali o celular ali da mão do Dudu, ó, Dudu, coloca ali, vai fazer o seu trato, vai fazer as ovelhas. Daí, né, o Dudu falou assim: tá bom então. Daí deixou a câmera ali, né? A Duda ela posicionou a câmera ali, né? Porque a Duda ela tinha dado essa ideia pro Dudu para ele fazer o trato, né? Porque as ovelhas não podem ficar sem comer, gente. As ovelhas estavam sem comer porque o cara tava fazendo câmera trato. Daí foi lá, colocou o celular lá, posicionou lá o celular lá pro Dudu, e o Dudu foi lá fazer o trato das ovelhas. Mas o Dudu, gente,
levou para outra situação. Falou que teve o celular arrancado do câmera-trato, que ela arrancou a câmera-trato da mão dele. Ah, nossa, Dudu, eu acho que tu aumentou um pouquinho, hein? Eu acho que de verdade tu aumentou um pouquinho. E ainda mais, olha, gente, aconteceu muita coisa durante o trato. A Kate, ela foi falar pro Mesquita que vai cobrar o Fabiano, porque o Fabiano, todas as vezes, ele fica criando outros posicionamentos sobre a expulsão da Carol. Porque ela diz o seguinte, ontem quando eu tava discutindo com ela, né, com a Sayori, ela falou, o Fabiano concordou. E eu falei, ué, o Fabiano concordou? Mas ele passou a tarde comigo na casinha, eu chorando e ele falando que vocês também estavam errados de ter participado. Isso daí é verdade, tá? Isso daí é bem verdade, porque o Fabiano ele tá jogando de dois lados. O Fabiano fica falando mal da Kate pra Dudu, pra Sayori, e daí depois fica falando ali pra Kate mal do Dudu e Sayori. Então, assim, o Fabiano ele tá em cima do muro. Ele tá vai e volta ali com o pessoal ali falando mal de todo mundo. E nesse que eu falo assim, caralho, que doido, velho. E a Kate continuou. Então ele tá com dois papos. E quando ele acordar, eu vou falar com ele. O problema é que ele não acordou hoje, né? O problema é que o Fabiano ele não acordou hoje. Esse foi o grande problema, porque como o Fabiano ele dormiu, gente, dormiu tanto que a Kate até esqueceu até esqueceu lá que ia confrontar ele. Mas pra gente fechar as conversas ali do trato, teve um momento que eu fiquei chocado, porque a Sayori ela acha que tá imune a qualquer coisa que ela fala ali dentro da fazenda. Ela acha que ela pode falar qualquer coisinha ali dentro da fazenda. Porque o Mesquita ele tava lá em cima, lá na parte da varanda, olhando o pessoal ali fazendo os tratos. E daí a Sayori começou a chamar ele de tarado. Falou assim, ele fica me olhando, igual tarado. Fica me observando. Assim, sai muitas coisas da boca da Sayori, que é impressionante isso. É inacreditável como essa mulher ainda está ali dentro do jogo. É inacreditável como o pessoal passa pano para os absurdos que ela fala, para as coisas, para as situações ali que ela coloca outras pessoas, falando que a pessoa é tarada, xingando a Duda diversas vezes. É um absurdo isso. O ponto que a Sayori ela chegou ali de ficar falando das pessoas e tá achando que vai passar impune, né? Porque muito provavelmente o pessoal ali vai meter um puta processo ali na Sayori ali por ela ter falado diversas coisas. Por ela ter falado que a Rai já namorou já uma mulher já aqui fora, já por ela agora ter chamado agora o Mesquita de tarado, por muitas situações. E ela acha que tá certa, ela acha ali que tá imune às coisas, ela acha que pode falar todas essas atrocidades ali sem acontecer nada para ela. E falando nessas situações, né, da Sayori, ela ficar ali falando das pessoas, o Dudu e a Sayori começaram a falar que a Duda tinha roubado um sabonete ali do Dudu. Porque o Dudu falou assim, pegaram, roubaram, subtraíram, furtaram. E daí a Sayori falou assim, tô te falando, tem chance de ser a Duda, porque ela tá com esse joguinho aí de mexer nas coisas dos outros. E o Dudu falou assim, do jeito que ela é, jogou fora, jogou fora. Depois o Dudu ele encontrou esse tal do sabonete que ele queria. Falou assim, apareceu, tá dentro do armário de desodorante, acho que tinha ido com a toalha mesmo. Gente. Mas aí, né, pra culpar a Duda, pra falar assim, não, ela deve ter roubado. Ela deve ter pegado, né? Tem chance dela, porque ela tá com esse joguinho aí de pegar as coisas dos outros. Mas aí, quando acham e vê que a culpa era só própria do Dudu, só de ter colocado junto com a toalha, aí não, aí deixa quieto, né? Aí, não, a gente nem falou sobre a Duda, né? E o Dudu e a Sayori continuaram ainda falando sobre Duda e Mesquita. Gente, é impressionante como o nome de Duda e Mesquita não sai da boca dos dois. A Sayori continuou falando assim, povo acha que manda. O outro, né, o Mesquita, vai pra mini cabra, Sayori. Não fica conversando, não. Dudu, Sayori, pode trabalhar. Ela tem muito trabalho, vai fazer o seu trabalho. E continuaram ali reclamando, ali, né, falando que eles não ganharam fazendeiro, que eles não fazem a função de fazendeiro, não sabem fazer a função de fazendeiro. E a Sayori continuou, eu, quando deleguei a ela se recusou a fazer. Aí agora não tem nenhuma delegação, não tem ninguém para delegar. Eles querem mandar a gente fazer, né? A Mesquita e a Duda querem mandar a gente fazer. Depois, né, do Dudu e da Sayori, eles ficarem ali falando o tempo inteiro da Duda no Mesquita, finalmente a gente troca de assunto. Porque a Kate ela foi conversar com a Duda sobre o Fabiano. Falou que o Fabiano ele é um morde-a-sopra ali. Falou assim: ele tá dormindo. Ele fica nesse morde-a-sopra. Vou falar para ele. Sai desse morde-a-sopra. Uma hora dessas,
não quero me indispor. A partir do momento que você dá opinião para mim, dá opinião para o outro. Você está se indispondo de uma maneira errada, né? Falando de, né, tendo dois papos ali. Cada vez tu fala de um, depois fala do outro, né, com cada um. E a Kate e a Duda, eles continuaram ali falando também que o Dudu ele precisa ir para uma roça, que ele precisa ali sentar no banquinho. Daí fala assim, o Brasil só queria que ele sentasse no banquinho, né? Que ele fosse pra roça ali, porque o Brasil deve estar sedento para tirar ele. Não tá. Esse é o grande problema. Ele não, no Brasil não tá sedento. O Brasil não tá. Pior coisa que não. Infelizmente não está ali querendo que o Dudu saia. E pra gente fechar, a gente teve agora há pouco, né, o jantar especial, que daí passou o videozinho da família, né, de cada um ali, desejando boa sorte, né, desejando forças ali dentro do jogo. O pessoal ali se emocionou ali, né, recebendo vídeos da família. Mas de resto, por enquanto, é esses os acontecimentos da Fazenda até agora, tá? Porque neste sábado a gente vai ter, né, a passada ali, vai passar o jantar especial pra gente ali na edição, né? Vamos ver também algumas coisas também, né? Porque a edição sempre guarda algumas coisinhas ali que não aconteceu, né? Que não passou pra gente no Record Plus e acaba aparecendo ali na edição. E vamos ver, né? Que a gente está pertinho já da final, já, tá? A final é quinta-feira. Estamos bem perto, já está próximo já de acabar a Fazenda 17. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!